Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus. Ponto que Jesus e os profetas confirmam, de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Um dia, porém, suas palavras, quando forem meditadas sem ideias preconcebidas, reconhecer-se-ão autorizadas quando a este ponto, bem como em relação a muitos outros. É muito comum nós vermos os cristãos falando que um dia vão fazer a sua ressurreição, que um dia vão ressuscitar dos mortos. E nós precisamos de aprender a raciocinar o mais tecnicamente possível, mas sem perder o elan da fé, o elan do amor, aquele senso, aquele tino de que Deus é uma suprema energia que mantém a vida e mantém todo o universo na ordem necessária do equilíbrio. Então tudo que tem no universo faz parte de um processo controlado por Deus. Por mais que a ciência tenha trazer teoria de destruição, de morte, de planetas ou de galáxias, ou de conjuntos de planetas, de sóis, mas tudo é uma transformação. A morte não existe. O Espiritismo matou a morte, porque ele mostrou para nós que nós temos um espírito eterno, imortal, um ser que a cada etapa se ilumina mais, um ser que a cada etapa vai buscar novas posições, novas oportunidades para realizar o melhor. Esse espírito, então, filho de Deus, que tem em si uma centelha do divino, tem que fazer essa centelha se expandir. E como que a gente faz para essa centelha se expandir? Angariando amor. E para angariar amor, você tem que ter conhecimento e fazer a caridade. E se eu não tenho condições de ter o conhecimento? Faça a caridade. A caridade está ao alcance de todos. E o conhecimento virá à medida que novas oportunidades foram surgindo na sua vida e você souber aproveitar. Cada um de nós estamos passando por um processo de aprendizado. Uns frequentam as cadeiras das escolas, outros as escolas da vida, outros a escola da rua. Todos estão aprendendo. E um dia, todos nós saberemos ser bons. Um dia, todos nós saberemos ser melhores. E é baseado em tudo isso que nós vamos procurar entender Jesus. Ele sempre combateu tudo aquilo que era um processo improdutivo para a alma. Tudo aquilo que pudesse dificultar o processo evolutivo da alma. O Filho do Homem, Senhor do Sábado. E todos nós. Então devemos procurar entender que se a reencarnação fosse possível, fosse algo impossível, as palavras de Jesus teriam sido no sentido de negá-la energicamente. Mas, pelo contrário, ele trouxe para nós as oportunidades de refletirmos a grandeza divina. Ele trouxe para nós as oportunidades de entendermos a necessidade de fazer o melhor. Entender a necessidade de aproveitar a edificação do bem em nossas vidas e que a cada momento a gente se fizesse cada vez melhor, cada vez mais útil na seara divina. Jesus, essa sublime luz que a todos nós envolve, sempre nos dá dando oportunidade de trabalharmos no bem. Saibamos aproveitar essas oportunidades, porque está lá em Mateus capítulo 25, é bom ler ele todo, que está falando, quando o Filho do Homem vier no reino da sua glória, reunirá diante de si todas as nações, e separará aqueles que fazem o bem daqueles que fazem o mal, assim como é tão simples para um pastor separar as ovelhas dos bodes. Que saibamos ser os construtores do amanhã, que saibamos ser os edificadores de um mundo melhor, trabalhando pela nossa melhoria íntima e entendendo a importância de auxiliar nossos irmãos ao longo do caminho. Essa autoridade do ponto de vista religioso se adita do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se trata de remontar dos efeitos à causa, a reencarnação surge como de necessidade absoluta,
como condição inerente à humanidade, numa palavra, como lei da natureza. Essas palavras são muito sábias. Essas palavras são muito inteligentes, porque elas trazem para nós uma pessoa que na época não tinha todas as possibilidades de estudar a reencarnação. Hoje é fácil para nós. Tem um livro que mostra para a gente que a reencarnação existe, como que ela se dá, como que ela se processa, como que a gente vai vivenciar cada etapa da reencarnação. Mas aqui, Kardec não tinha esses dados. Ele teve que buscar, ele teve que entender, tirar do fundo do seu coração e, logicamente, da sua preparação no mundo espiritual e em outras encarnações anteriores. Portanto, esse fato que ele mostra, que os fatos, a observação dos fatos, vão nos mostrar que só tem que existir um processo reencarnatório para que os espíritos estejam em condições que estão. Uns, do nada eles crescem, tornam-se grandes empreendedores, adquirem grandes poderes econômicos, tomam a responsabilidade de auxiliar aqueles que estão ao seu redor. Outros tentam sabotar o tempo todo, sabotar. E outros não têm nem ânimo para buscar fazer alguma coisa. Dentro desses 3 tópicos que a gente escolheu aqui como exemplo, fica patente, fica nítido que existe uma lei que regula a vida. Aquele que buscou, foi um grande empreendedor que soube multiplicar as moedas que recebeu, as moedas da sabedoria, do conhecimento, das oportunidades. Ele ainda assim cresceu, criou condições de dar emprego para muitos, e aqueles sabotadores que estão sempre tentando atrapalhar. E tem aí um hiato, uma distância evolutiva. Porque aquele que está fazendo o bem, está buscando edificar o bem, ele já tem entendimento superior àquele que está sabotando. Embora o que esteja sabotando seja doente. Cáustico, mercúrio e tantos outros remédios homeopáticos que vão ajudá-lo. E aquele que está na preguiça, que não teve nem vontade de dar o primeiro passo, também vai ter homeopatia que o ajude. Porque a homeopatia é uma ciência divina que fortalece a nossa estrutura psíquica, corrigindo nossos desvios mentais e emocionais, conforme está no parágrafo 212 do Organon, que nós temos aí postado. Já os tracinhos Organon, você vai achar IPL, que aí vai vir em todas as playlists do Organon. Bom, ao entendermos esse parágrafo 212, nós vamos estar entendendo melhor as leis divinas, onde aqueles que não estão cumprindo com as leis estão doentes. Mas aquele empreendedor que está trabalhando também ele adoece e precisará de remédios apropriados à sua recuperação da saúde, coisa que a homeopatia também oferece. Todas essas oportunidades que nós temos, a misericórdia divina está agindo, nos impulsionando, nos abençoando para as grandes realizações do espírito imortal. Portanto, as leis da reencarnação ficam bem nítidas, bem notórias, como uma das leis da natureza, que nos mostra o processo evolutivo, o processo de desenvolvimento do entendimento em cada ser, em cada posição que eles se encontram, para que o amanhã seja repleto de luz e de bênçãos para todos nós. Portanto, não vai existir um espírito fadado ao mal. Vai existir espíritos momentaneamente doentes, precisando de ser amparados, socorrido e tratado, seja no mundo espiritual ou no mundo físico, para que ele cresça para Deus. Sem falar das influências espirituais, baseadas nas nossas sintonias, nas nossas tendências, de espíritos que vêm nos atazanar a vida, para nos levar para o lado A, para o lado B, e aqueles que vêm para nos impulsionar para crescer. De acordo com a nossa sintonia, com a nossa disposição íntima, nós estaremos realizando, segundo aquilo que a justiça divina nos permite caminhar, nos permite realizar. Pelos seus resultados, ela se evidencia de modo, por assim dizer, material. Da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento, só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, porque está na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Kardec ele escreve de uma forma maravilhosa. E se você comparar os textos de Kardec com os textos de Aristóteles, você vai ver grande semelhança. Ambos buscando a razão, mostrando para você, por A mais B, que esse caminho é melhor do que aquele. Logicamente, Kardec veio nisso no sentido de espiritualizar. E Aristóteles não foi tão nesse sentido de espiritualizar. Sempre que a gente equivoca num caminho, a gente vem depois para reparar. Eu entendo
que Kardec e Aristóteles sejam o mesmo espírito. Respeito quem pensa diferente. Então esse homem de gênio, essa pessoa maravilhosa, que veio trazer para a gente o fruto de suas experiências ao longo de várias existências, com muito centro, com muita ponderação, com muita responsabilidade. E trazendo para a gente um texto muito bem escrito. Ele não condena ninguém. Só a reencarnação pode dizer ao homem de onde ele vem e para onde ele vai. Porque ele está na Terra, porque nós estamos nessa situação, porque que nós temos esse poder econômico e não aquele, porque que nós temos essa provisão e não aquela. Ah, mas isso não vamos levar para o lado do absurdo. Vamos levar para o lado das conquistas que nós estamos tendo quando estamos aprendendo. Se você é um gari, está aprendendo a servir, aprendendo a manter limpos os ambientes. Se você é um empresário, você está aprendendo também a servir, a gerenciar uma empresa, a produzir empregos. Todos precisamos de todos estamos unidos. As experiências são diferentes. E se você aproveita bem, você vai estar em outra etapa evolutiva, em outra situação, em outra oportunidade, fazendo outras atividades inerentes ao seu processo de evolução. Portanto, essas aparentes injustiças que a vida apresenta é apenas um momento de reflexão para aquele espírito. Não vamos justificar as incúrias humanas nessa lei. Existem abusos que serão reparados perante a lei, mas vamos pegar aqueles que estão na sua profissão, só ali fazendo o bem necessário, dedicando de corpo e alma, dedicando com respeito e responsabilidade. Portanto, é de grande necessidade, é de grande importância para nós sabermos seguir um caminho que nos leve a sermos justos, a sermos bons, porque aí, da próxima existência, teremos responsabilidades maiores, não teremos mordomia, responsabilidade maior. Depois que fostes iluminados, suportais grandes provas e tribulações, deixou-nos o sábio apóstolo Paulo. Veja-se, para desenvolvimento do dogma da reencarnação, o Livro dos Espíritos, capítulo 4 e 5. O que é o Espiritismo, capítulo 2, por Allan Kardec, Pluralidade das Existências, por Pesani. Todos aqueles capítulos ali do livro, e mais o livro Pluralidade das Existências, que vai nos fazer entender melhor as nossas oportunidades aqui na Terra. Aproveitemos essas oportunidades e busquemos trabalhar no bem. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho. Razão porque hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está neste princípio a chave que lhes resultará o sentido verdadeiro. Então, sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho. Porque como que Jesus diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados? A pessoa está ali sofrendo. Ah, então tá certo, você está lá sofrendo, eu deixo. Mas tem a máxima. Lembra do samaritano que estava caído? Aquele que pensou a sua ferida, aquele que o curou, que o tratou, era aquele que tinha a chave primeira para ser beneficiado pelas leis divinas. Portanto, a razão porque hão dado lugar a tal contraditórias interpretações. Está nesse princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. Se elas eram tão difíceis de serem entendidas como essa bem-aventurança, a doutrina espírita nos mostra que a próxima encarnação vai ser mais fácil para quem vivenciou melhor essa encarnação. Para quem soube tirar os verdadeiros proveitos desta encarnação. Quem soube tirar as verdadeiras oportunidades e os verdadeiros ensinamentos daquilo que ele vivenciou nesta reencarnação. Então a próxima reencarnação será de luz para quem soube angariar a luz de todas as etapas evolutivas desse momento. E será de novos processos de aprendizados para quem desperdiçou a oportunidade.
cada um segundo a sua própria necessidade, cada um segundo aquilo que tiver feito, a cada um segundo as suas obras. Trabalhemos, pois, para desenvolver nossos sentimentos e entendimento em 2 princípios básicos, a cada um segundo as suas obras, e seja o artífice da sua imortalidade. E, principalmente, em todas as oportunidades, seja um agente de luz, seja um agente conciliador, seja um agente que tire os melhores aprendizados e ali edifique realmente a paz, a fraternidade e a oportunidade de servir ao próximo, a oportunidade de trabalhar pelos nossos irmãos, a oportunidade de fazermos o melhor pela nossa humanidade. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nós precisamos nascer de novo a cada dia para sermos melhores, porque somente sendo melhores nós vamos aprender a conquistar a paz e a harmonia. Se temos dificuldade de entender, fica aí a sugestão. A homeopatia te dá a oportunidade de fazer tratamentos para melhorar a sua capacidade de entendimento, de raciocínio e de aprendizado. Porque ela age desbloqueando a energia estagnada, deletéria que tem na sua estrutura perispiritual, facilitando você ter novas percepções. E o destino e o karma. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é luz. E se você tiver uma farpa na mão, você vai tentar tirar para sua mão não apodrecer. Da mesma forma, se você tem um bloqueio de energia que te atrapalha entender o lado transcendente da vida, trate-o. Ganhe nessa encarnação. Lembre-se, a homeopatia é um dos fluidos latentes que te ajudarão a evoluir mais rápido. Não estou inventando nada. Estou apenas trazendo para você uma informação teoricamente nova, tem só 200 anos. Assim como a doutrina espírita tem 160 anos. Portanto, são 2 informações novas em relação a todos os processos de evolução da Terra, que tem milhões de anos, e o cristianismo que tem 2000 anos. Somos cristãos, mas entendemos o lado transcendente da vida. Busquemos sempre transcendentalizar nosso raciocínio e nosso entendimento para fazermos um mundo melhor, mais justo e mais possível de ter a paz. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que o teu lar seja de paz, de harmonia e principalmente de entendimento fraterno, onde todos presentes no seu lar saibam conviver harmoniosamente, buscando a paz, a harmonia, a fraternidade legítima que todas as almas despertas para Deus buscam realizar, buscam fazer, buscam edificar.